Olá, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje mostrarei uma criatura que é bastante conhecida e foi muito pedida aqui no canal por vocês inscritos e também lá nas enquetes que tem no canal e também pelo Instagram e também pelo grupo do WhatsApp, que é o Monstro do Lago Ness. Isso mesmo. Então, se você gosta desses temas, se você curte aí esse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Afinal de contas, nós estamos aí com a meta de chegar nos 1000 inscritos, já estamos bem perto, então ajude o canal do narrador a chegar nessa meta e a levar esse conteúdo que é voltado ao sobrenatural para cada vez mais pessoas, tá bom? E é óbvio, deixa aí nos comentários o que é que você tá achando aí dos conteúdos do canal. Eu respondo todo mundo. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Monstro do Lago Ness. O culto a esse misterioso personagem mítico, né? Ele ganha muita força ao passar das eras, tá, pessoal? Muitos avistamentos, muitos relatos de pessoas que já disseram, e até pessoas, cientistas bem conhecidos, afirmando que o monstro do Lago Ness pode sim ser uma criatura real. É muito contundente. No caso, esse mito, né, esses relatos ganharam ainda mais força após a descoberta, tá, de um dinossauro chamado Plesiosauro, um dinossauro aquático que inspirou bastante a lenda do monstro escocês. Tá? No caso, pessoal, esses répteis marinhos pré-históricos com cabeças pequenas, pescoços longos e 4 grandes nadadeiras, os plesiosauros, eles viveram entre 200 a 66 milhões de anos atrás, tá? Entre os períodos Jurássico e Cretáceo, e se espalharam aí por todos os oceanos da Terra. Eles foram encontrados aí pela primeira vez no ano de 1823, pela paleontóloga britânica Mary Ann. Os fósseis dessas criaturas, eles podem atingir de 1,5 m até 14 metros de comprimento, ou seja, são muito grandes, tá? Acreditava-se também que o seu habitat era principalmente água salgada. Embora haja estudos mostrando a presença ocasional desses animais em ambientes de água doce, uma descoberta recente mudou completamente essa visão. Fiquem de olho aí no vídeo, assistam até o final, tá? Mais do que isso, também alimentou uma grande teoria que os aproxima ainda mais do mítico monstro do Lago Ness. Uma lenda popular das terras altas da Escócia, no Reino Unido, os caçadores de Ness, como é conhecida carinhosamente na região, a elusiva e fascinante besta, ficaram bastante animados. Tá? No fim de junho, pesquisadores da Universidade Britânica e também marroquina publicaram um estudo na revista, no qual descreveram descobertas feitas na formação geológica Kempen, ao sul do Marrocos, no deserto do Saara. Tá? Aí no sítio paleontólogo, onde há mais de 100 milhões de anos se encontrava um sistema fluvial, os cientistas dizem ter localizado aí fósseis de plesiosauros de pequeno porte. Em grande parte, ossos e dentes de adultos de 3 metros de comprimento e um osso da nadadeira de um indivíduo jovem, aí medindo aí cerca de 1,5 m de comprimento. Esses são alguns indícios de que essas criaturas viviam e se alimentavam em rios e lagos, ao lado de sapos, crocodilos, tartarugas, peixes e também do espinossauro. Outro dino aquático também. Para quem assistiu Jurassic Park 3, sabe bem qual é esse dinossauro aí. Provavelmente, pessoal, eles foram se adaptando para tolerar a água doce e alguns talvez tenham passado até a existência nela.
como acontece com espécies de golfinhos, por exemplo. Um deles poderia ser, portanto, o querido personagem escocês aí, conhecido como o Monstro do Lago Ness. Lembrando para vocês, pessoal, que o Monstro do Lago Ness, ele se encaixaria no que nós chamamos de criptídeo, tá? Criptídeos nada mais são do que criaturas que existem, certo, no nosso planeta Terra, mas que ainda não foram catalogadas ou descobertas pela ciência. Por isso que muitos avistamentos e muitas pessoas que presenciaram aí aparições desse monstro sempre tem essa descrição dele, é bem nítido, né? Todos os relatos batem com essa descrição do plesiosauro, tá bom? A notícia também, ela repercutiu no mundo da paleontologia, tá? Por lançar luz em uma questão sobre a qual ainda pairava muitas dúvidas aqui né, tanto da comunidade científica. Nas terras altas da Escócia, insista-se os fanáticos pela lenda de Ness, do monstro Lago Ness, eles se encheram de alegria ao ver se abrir uma imensa possibilidade de sobrevida para essa criatura. Mito que alimentava o turismo na região e do qual muita gente tira o seu sustento, ou seja, o monstro Lago Ness, a lenda do monstro Lago Ness, ela movimenta também a questão econômica do país. O impacto também ele pode ser medido pelas manchetes de jornais locais e de alguns respeitáveis veículos britânicos. Então, a teoria do monstro do Lago Ness ela ganha credibilidade com as novas descobertas de fósseis da Universidade de Bat, no deserto Saara do Marrocos. Tá? Diz aí o título de uma reportagem sobre o estudo no pequeno The Inverness Courier, jornal bissemanal distribuído na área. Eles falam o seguinte, pessoal: a existência do monstro do Lago Ness é plausível, repetem as manchetes de The Scotsman e do Vestuto The Telegraph. Ou seja, o monstro do Lago Ness, para quem estava me perguntando uns dias atrás, narrador, o monstro do Lago Ness existe? Como é que é isso daí, narrador? Existe mesmo? Respondendo essa pergunta de uma forma bem sincera e transparente, sim, o monstro do Lago Ness existe. Mas ele não é uma criatura sobrenatural, tá? Antes que alguém comece aí a fantasiar que é um tipo de monstro mesmo, como o monstro do pântano, por exemplo. Não, pessoal. É uma criatura, é um criptídeo, como eu falei. Criptídeo, existe um estudo chamado criptozoologia. Para quem é do meio do ramo, sabe bem que esse estudo ele se baseia em estudar criaturas que ainda não foram catalogadas pela ciência, que ainda não foram descobertas, mas que existem no nosso mundo. Um exemplo seria o chupa-cabra, o pé grande, até mesmo aí muitos falam que o mapinguari também se encaixa nesse estudo, o endigo e também o lobisomem. Muitos falam que o lobisomem também seria um criptídeo, tá? Então, algumas das criaturas aí que podem se encaixar nessa descrição. No entanto, pessoal, para a frustração dos apaixonados, no entanto, a relação entre o dinossauro aquático e Ness é bem frágil, né? Apesar de muitas evidências, o pessoal ainda fala que a aproximação entre esses dois não é tão grande assim. A ciência explica o porquê, tá? Primeiro, os plesiosauros sumiram do mapa há 66 milhões de anos, com o restante aí dos dinossauros, quando o asteroide Chicxulub atingiu a península de Yucatán, no México, provocando aí a extinção em massa do fim do período Cretáceo. Há exceções, tá? Como o caso do chamado fóssil vivo, peixe coelacanth, que parecia ter desaparecido há milhões de anos, quando, para a surpresa geral, uma espécie foi encontrada viva nos anos 30, tá? Em 1938, na África do Sul. Portanto, aí não é impossível, mas muito, muito improvável que tenhamos chegado à origem do monstro do Lago Ness, né? Enfim, o que eu penso disso, pessoal? Na verdade, é como a questão também da teoria do megalodonte. Inclusive, o pessoal me pede para falar muito sobre ele aqui no canal. Apesar de ele não ser uma criatura sobrenatural, também se encaixaria aí na questão de criptídeos, tá? Esse monstro, ele realmente está, no caso, escondido em algum local que ainda não foi avistado, ainda não teve aí um documentário, uma filmagem muito nítida, uma foto muito nítida, apesar de ter algumas fotos, vou estar deixando aqui
para vocês passando, mas nada muito claro, porque na época que essas fotos foram tiradas, as imagens eram muito ruins, a qualidade da câmera era péssima, então não tem como você dar aí um detalhamento. Mas, mesmo com 37 quilômetros aí de extensão e mais de 250 metros de profundidade, o Lago Ness é muito pequeno para sustentar uma população viável de grandes animais, segundo o que dizem, né? Além disso, o local ele foi formado apenas cerca de 10.000 anos atrás, e antes disso era tudo gelado. O interessante é que, na verdade, é que o mito se tornou popular nos anos 30, quando um médico militar, o coronel Robert Wilson, tirou a primeira e mais famosa foto do monstro do Lago Ness. Décadas mais tarde, revelou-se que era uma imagem produzida, né, uma autêntica fake news. Tá? Naquela época a galera já fazia fake news. A contrafração, porém, não matou o fascínio. Em vez de ser um mito antigo, o monstro do Lago Ness é um mito moderno influenciado por descobertas científicas que dão sustentação. Assim como a corrida espacial inspirou a mania dos OVNIs, tá? Que é outro assunto que a gente vai estar tratando aqui no canal muito em breve, tá? Outras perguntas que o pessoal estava me fazendo quando eu deixei lá na aba da comunidade do canal que a gente ia falar do monstro Lago Ness. Algumas pessoas perguntaram: narrador, esse monstro, ele tem fraquezas, ele é super forte? Pessoal, só reforçando o que eu estava falando no começo do vídeo, o monstro do Lago Ness nada mais é do que uma espécie, né, que sobreviveu aí à extinção dos dinossauros, como algumas outras espécies, como o crocodilo, por exemplo, até mesmo os tubarões que evoluíram. O monstro do Lago Ness, ele não é uma criatura sobrenatural. Estou repetindo isso daqui de novo, porque daqui a pouco vai chegar a gente comentando, perguntando se ele tem super força, ele é à prova de balas. Não, não é. A única razão pela qual esse monstro não foi caçado e não desapareceu completamente ainda é porque ninguém consegue vê-lo de fato, capturá-lo de fato. Se algum caçador de recompensas, algum colecionador conseguisse ter a localização exata dele, com certeza esse monstro já teria desaparecido. O próprio Chupacabra, que nos anos 90 era o terror, que ninguém tinha nenhum conhecimento, hoje em dia já é conhecido, já foi até reconhecido por alguns cientistas como um animal realmente existente na nossa fauna aí, né? Mas ainda ainda se encontra na criptozoologia porque ainda não é tão divulgado assim. Provavelmente o monstro do Lago Ness, o Pé Grande, o Mapinguari, como os outros, vão estar sendo catalogados em breve para estarem sendo estudados e apresentados para o grande público, e não só para o público que acompanha aí o sobrenatural e os seus mistérios, tá? Então, para deixar vocês aí cientes, o monstro do Lago Ness é sim real, tanto é que tem embasamento científico para comprovar isso, apesar de que muitos discutem, né, a questão da extinção dos dinossauros, mas o monstro do Lago Ness seria um sobrevivente dessa era, tá? E traz consigo aí toda a veracidade e selvageria dos seus antepassados, tá bom? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje falando dessa criatura tão fascinante chamada aí Monstro do Lago Ness. E se você gostou deste vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, comenta aí embaixo o que é que você está achando. E lembre-se que se você não se inscrever neste canal, o Monstro do Lago Ness vai aparecer na sua piscina, tá bom? E lembrando, pessoal, vamos se inscrever, é de graça, tá? O desafio do canal da Narrador é o seguinte: assista 3 vídeos, tá, do canal. Se você gostar, se inscreva. Se não gostar, não se inscreva, tá? Enfim, pessoal, é com essas palavras românticas que eu vos deixo agora. Como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês. E até breve, meus pequenos.